Fala galera que acompanha o Planeta Caminhão, nós estamos aqui para conhecer melhor o mais novo competidor para a guerra dos bitruques. A Ford oferece o 8x2 em duas configurações de cabine, tanto a cabine leito com teto alto, quanto a cabine simples com teto baixo. Tanque de combustível, você tem a opção de um tanque de plástico de 275 litros ou outro tanque opcional, totalizando 550 litros. O motor é um Cummins ISB 6.7 litros de 306 cavalos. Agora, o que é interessante desse motor? Os 306 cavalos eles chegam a 2.100 giros, enquanto o torque máximo, que é de 1.100 Nm, começam lá nos 1.100 RPM e vem até os 1.800 RPM. Então ele tem uma faixa de trabalho bem elástica. E depois tem só mais 300 RPM para chegar na potência máxima. Na parte de transmissões, ou opção da transmissão mecânica de 9 velocidades, com eixo traseiro simples, comandos a cabo, né? O comando a cabo ele sempre é mais macio para engatar as marchas, e também tem a opção da transmissão Torque Shift de 10 velocidades, que essa sim tem um modo econômico e um modo de potência, ele tem um modo para descer serra, um modo low, ele tem um kickdown, que na verdade você sente isso no pedal, na hora que você acelera e pega até o fundo, você sente ele acionar o mapa de performance máxima do motor, e além disso também tem assistente de partida em rampa. E também lá no painel você consegue ver por um indicador digital qual que é a marcha que está engatada, que está em operação no caminhão. Entre eixos, 5,30 e o extra longo, que é 6,30. Agora, é um caminhão que sofreu, né? Ele na verdade partiu de um 2431 e sofreu diversas adaptações de engenharia para ele se tornar um 3031, né? Então, quando você pega no sistema do segundo eixo direcional, um sistema interessante que ele tem 3 braços Pitmans. Ele tem um Pitman que sai da caixa de direção, um Pitman central e um Pitman que vai até o eixo traseiro. Para comportar isso, todo o sistema foi redimensionado, o sistema hidráulico, da direção hidráulica, e também o sistema de freio. Ou seja, eram 2 bujões e ele recebeu um terceiro bujão adicional para comportar esse volume maior de ar para frear o caminhão. A gente teve a oportunidade de testar esse caminhão numa pista de testes bem técnica, que é a pista da Randon, no Rio Grande do Sul. E uma coisa que deu para perceber, porque essa pista tem várias características de subida, de solo irregular, primeira coisa é a calibração do conjunto de trem de força, né? Não adianta você ter um motor que tenha um comportamento um pouco mais elástico da faixa de torque, não adianta você ter uma boa transmissão com boas relações de marcha escolhidas, mas essa calibração toda junto com o automatizado é o que faz a diferença. E isso deu para sentir muito nesse caminhão. Na verdade, quando você anda, a retomada dele vem rápido. A retomada dele é muito boa. Então ele cresce até numa subida, a gente conseguiu perceber isso. Ele é um caminhão bem esperto nas trocas de marcha, ele escolhe as marchas certas. Então tem essa característica de um conjunto muito afinado. Falando sobre suspensão, foi outra grata surpresa, porque ele é meio que um balanço de uma suspensão firme, ou seja, quando você passa em lugares, o caminhão é firme, mas ele não é duro. Então ele não é excessivamente mole, que é aquele caminhão meio molão, que principalmente quando você entra na curva ele dá aquela deitada, ele não tem essa característica. Então ele absorve os impactos até um certo momento do trabalho da suspensão e aí depois ele assenta. Então quando você entra em curva ele realmente não é um caminhão que dobra muito, a cabine não balança muito e na parte de piso irregular ele não fica sacolejando muito a cabine. Isso foi bem legal nesse teste que a gente fez com esse caminhão. Pois é, aí tem algumas dúvidas, né, que surgem, né? Como é que está a história do 8x2 no mercado, né? Ele está ganhando espaço? Como é que está essa história do automatizado versus o manual? Então, nós vamos bater um papo agora com o Oswaldo Ramos, que é diretor de vendas e marketing aqui da Ford Caminhões, para entender justamente isso e entender também a parte de serviços. Como é que são os contratos de manutenção que a Ford oferece para seus clientes nesse caminhão e, principalmente, em tecnologia, em telemetria, o que a Ford Caminhões faz com todos os dados que esse caminhão gera. Vamos lá!
Oswaldo, Ford Cargo 3031 chegou aí, né? Mas eu queria entender um pouquinho melhor, assim, como é que está o comportamento do mercado do 6x2 para o 8x2? Está rolando uma migração? Conta um pouco mais aí das tendências. É muito legal, está tendo realmente essa tendência de imigração. Na verdade, a gente vê muito frotista querendo se regularizar e entrar na lei da balança, né? O pessoal que comprava um trucado e ia com excesso de peso, quer evitar a multa, quer evitar problema, quer andar certo e quer um caminhão moderno que faça isso. E você fazer essa adaptação também fora da fábrica, né? Você tem todo o problema de qualidade, todo o problema de pós-vendas, de serviço depois. A partir da hora que as montadoras começaram a oferecer de fábrica o quarto eixo implementado na linha de montagem, é outra coisa, né? Sim. É com a engenharia da fábrica, a engenharia da montadora. Então, assim, a nossa previsão, pelo que o mercado consome, cerca de 20% dos trucados tem essa perspectiva de implementar o quarto eixo. Perfeito. Mas com o lançamento agora, os nossos pedidos já estão indo. De cada 4 trucados, um está vindo bitruque. 25 já, legal. É isso aí. E aproveitando a pergunta, assim, né? Começou no extra pesado, né? O automatizado, agora veio para o médio. Você já comentou alguma coisa lá no lançamento que vai ter coisa para os caminhões de menor porte ainda, né? Como é que tá rolando essa migração do mecânico para o automatizado? É muito legal porque quem compra um automatizado não volta para o manual. Caminhão não adianta ter tecnologia só porque é bacana, porque é a última tecnologia. Aliás, ninguém quer arriscar. Às vezes, muitas vezes até conservador, é um investimento alto, pesado, que precisa dar retorno, é uma máquina, é um equipamento, né? Então existia um certo receio, né, de como que ia ser a reação do câmbio automatizado no começo, se o consumidor ia ser mais conservador ou não. A gente começou há 2 anos atrás, com a linha Torque Shift nos caminhões médios, com 30% do nosso mix de vendas era automatizado, 70% manual. O que está acontecendo, como eu disse, é quem compra o primeiro automatizado não volta atrás. Se numa frota compra um lote de automatizado, ninguém mais quer dirigir o manual. E Legal. quem compra por produtividade, por economia de combustível e economia na manutenção. Mas depois que você põe na frota, você ganha o benefício, né, do foco na direção, na dirigibilidade, que é muito superior. E você elimina a variação de um motorista para o outro, que troca sempre na hora certa a marcha. Então, mesmo que venha um motorista menos treinado, o caminhão continua muito econômico. Sim, sim. Então, está sendo uma prática que realmente muito feliz. Hoje nós já estamos, dos caminhões que a gente oferece, o câmbio automatizado, 60% automatizado, 40% manual. Legal. E no 8x2, 80% automatizado. Pedidos colocados aqui dentro, não é perspectiva de venda nossa. Legal. Só 20% manual de quem realmente tem uma frota padronizada manual e ainda está com receio de trocar, porque a hora que virar, sabe que vai ter que virar a frota inteira. E falando dessa coisa por exemplo, na parte de manutenção, né? O que são? Esse 3031, ele tem que pacotes de manutenção? O Ford Service, né, que é o nosso pacote de manutenção de fábrica, com atendimento em toda a rede do Brasil. São mais de 100 pontos de vendas atendendo o pacote de manutenção de fábrica. Você pode comprar em 3 níveis, né? O nível básico, o Class, você tem as revisões inclusas, que já é troca de óleo, filtro regular que você vai fazer mesmo. Legal. O plano intermediário, você inclui também, além das revisões, as peças de desgaste, que você sabe que vai trocar de tempos em tempos. Agora, o que está valendo muito a pena, o pessoal está cotando, é o plano top, é o Prime. Porque o Prime você terceiriza a tua oficina. Com o Prime, além das revisões, além das peças de desgaste, você inclui toda a manutenção, quebra, defeito, o que acontecer com o seu caminhão. É uma extensão da garantia, na verdade, que você está fazendo, que toda a manutenção do seu caminhão que ele precisar vai cobrir com o plano Prime da Ford e você pode usar nossos mais de 100 pontos de assistência no Brasil inteiro, que a Ford é que remunera o distribuidor, na verdade. Legal. Atende em qualquer lugar, então, né? Em qualquer lugar, Legal. qualquer concessionária Ford. E esse papo de, por exemplo, o caminhão eletrônico hoje, né? O 3030 também, ele gera muito dado, né? Isso. E o que a Ford Caminhões está fazendo com esse universo de dados que o caminhão gera? Olha, é infinitas possibilidades, né? A primeira, todo mundo começou a usar a telemetria até para ver consumo, como o motorista estava dirigindo. O uso mais legal que a gente está lançando junto com a linha Cargo Power e com o 3031 é você ver o código de falha, você ler o módulo do caminhão. Ou seja, o módulo do caminhão que está gerenciando o motor, quando você encosta ele na oficina, você vai com o equipamento e lê se tem algum módulo de falha. Sim. Nós estamos transmitindo agora essa leitura do módulo online. Em tempo real eu consigo enxergar se o motor está começando a aquecer, se o motor está mudando de pressão, se está acontecendo algum sintoma do motor, para fazer uma manutenção preditiva, antes de falhar.
Além dos códigos que estão acontecendo dentro do módulo, a gente consegue enxergar, por exemplo, para esse caminhão, que se ele continuar rodando daqui 2 dias ele pode ter problema. E é uma vantagem muito grande porque nós estamos lançando um motor novo, né? É o primeiro motor 6.7 litros com 310 cavalos. E todo o parque de 310 cavalos está sendo monitorado. Então, o caminhão gera esses dados e como é que, por exemplo, apareceu uma falha? Como é que funciona? Qual que é o caminho até o motorista saber que ele tem que parar? Perfeito. Todo o nosso serviço de telemetria e rastreamento, a gente tem a nossa empresa parceira que é a Autotrack, que está por trás do Ford Track. Então esse sinal inicialmente vai para a Autotrack, que faz a análise, ela tem um cadastramento do caminhão, ela sabe o telefone ou do frotista ou do motorista do caminhão, e ela entra em contato então ou com o motorista ou com a empresa, informando, esse caminhão, a gente quer dar uma analisada nele, esse caminhão precisa fazer uma manutenção produtiva, e a gente pede para o caminhão ir para um concessionário Ford, a gente já pode inclusive agendar essa passagem também. E através de um telefonema tradicional mesmo. Até hoje, desde o lançamento, teve 3 caminhões que a gente chamou, mas para fazer uma análise, graças a Deus não teve nenhuma falha, nenhuma ocorrência, nenhuma paralisação. Mas é interessante porque você consegue programar essa passagem, né? O caminhão está em viagem, ele vai chegar daqui 2 dias, sem pressa, mas a gente quer dar uma olhadinha no motor desse caminhão, quer ver um código diferente do módulo. Então, é através de uma ligação telefônica, realmente, porque a gente ativa o Ford Track em todos os cargo power e precisa ter o ok, né, do cliente para ativar. Porque você está lendo o caminhão dele, o que está acontecendo. Perfeito. E quando ele dá esse ok, ele fornece os dados de contato para nós. Então, está feito o triângulo realmente de comunicação. A gente liga para o concessionário, agenda, informa. A nossa engenharia fica monitorando. Sabe que a gente tem um acompanhamento remoto. Os nossos engenheiros eles ficam aqui no escritório em São Bernardo, mas também eles têm uma conexão via celular com imagem com as oficinas. Então eles conseguem enxergar o código de falha, eles conseguem atender à distância. Ao mesmo tempo que a gente imobiliza esse caminhão, o nosso engenheiro de serviços aqui da Ford Caminhões acompanha o atendimento desse caminhão. Legal. E além disso, os dados também são gerados para serem gerados relatórios, para melhorar o consumo também? Como é que é um pouquinho disso aí? Esse é o tradicional da telemetria, né? A gente oferece um pacote interessante, além da parte da segurança, né? Que é o rastreamento, se o caminhão for roubado, você tem a parte da telemetria, que tem os dados de consumo. É bacana porque você consegue enxergar para o teu uso, qual que é a média que os usuários fazem. No uso rodoviário, numa região que tem serra, qual a média dos outros clientes, qual a média que o teu caminhão está fazendo. Qual a média que cada motorista teu está fazendo? Então você consegue enxergar tanto o caminhão carregado, o caminhão com meia carga, em percursos similares, não só os seus dados, mas também a média de outros usuários que têm um uso parecido com o seu. Interessante. Então você pega um teu parâmetro se realmente está funcionando bem. O principal uso realmente é para consumo de combustível, que pesa bastante na conta. Mas tem tudo, né? Forma de dirigir, você consegue enxergar tudo que acaba impactando no final no teu custo de manutenção também. Mas, sem dúvida, o consumo de combustível, os relatórios de telemetria estão ajudando demais. Legal. Oswaldo, cara, brigadão, viu? Muito legal. Valeu aí pela explicação. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado.